Salve, salve, terráqueos! Começando mais um Pode Tudo no portal Tudo TV. E a nossa convidada de hoje, coisa linda, pois o seu talento nos encanta, sua alegria, sua magia nos vibra. Ela é Cris Rossi. Eu adorei, né? Porque todo mundo tem esse rosto aí, ele pode circular, né? Para alguns alunos é Cris Rose. Bem-vinda, obrigado por estar aqui com a gente, por trazer sua energia, sua alegria. Muito, muito obrigado. Ah, obrigada pelo convite. Você é figurinista, tá transitando na área de figurino. Isso, transitando bastante tempo, né? Eu acho que eu sou já uma caminhante desse lugar. Sou figurinista, tá? 25 anos, né? Trabalho aí em algumas outras áreas criativas também, né? Como direção criativa, principalmente dentro da área de moda. E também professora acadêmica. Mas é tudo meio que roda aí, né, com o figurino. Então, Tá tudo ali dentro do tá tudo guarda-chuva, aí, debaixo né, do guarda-chuva. esse de figurino. O figurino transito bastante aí, né? Fiquei muito tempo dentro de TV, mas transito muito bem pelo cinema, transito pelo teatro, enfim, gosto de. É uma linda trajetória. É, Muitas bonita, histórias. graças a Deus. Você nasceu em qual estado do Brasil? São Paulo, capital. Todo mundo pergunta, né, se eu sou baiana, se eu sou brasileira, né, o Chris Rose. E aí eu sou paulista, eu brinco com esse sotaque um pouco carioca, né? Eu falo que eu sou paulista, paulistana, daí esse xizinho dá uma confusão nas pessoas. Porque eu fiquei, né, eu morei durante um bom tempo no Rio. Eu falo que eu fui pro Rio para aprender, principalmente, né, o ofício aí de figurino na transição de moda e ficar fluente, né, no carioquês. Aí quando eu comecei a achar as coisas maneiras, né, começar a frase com olha só, né, Aí, 5x na frase, eu falei, posso voltar, tô pronta, aí, né, aí, né, aí, falei, tem tô uma... pronta, sou bilíngue, Ah, meu tô bom. pronta, pode voltar para São Paulo. Essa é a magia do Brasil, né? Esses sotaques, assim, Eu que... adoro sotaque. É. Eu sou daquela que vai, assim, para alguns lugares e depois de 2 semanas volta meio que pegando um arrastadinho, uma acentuação do lugar, né. Contagia, né? Mas eu adoro sotaque, assim, eu Contagia, adoro. contagia. E em São Paulo você nasceu em qual bairro? Eu o hospital era no centro, né, Beneficência Portuguesa. Mas eu nasci no bairro da Lapa, região da Lapa, Vila Leopoldina. Conhece a Lapa toda? Conheço a Lapa toda. Ah, é? Conheço Vila Leopoldina, adjacências, né? Vila Ipojuca, Vila Romana, né? Os bairros, mas assim, eu sou uma cidadã lapiana. Coisa bonita. É que é um bairro assim, até interiorano um pouco. Ele é interiorano mesmo, mas assim, tem um boom imobiliário gigante, né? Pelo bairro, assim. Eu fui para o Rio, fiquei entre 2000 e 2006. E eu acho que eu peguei bem esse boom imobiliário da Vila Leopoldina. Então, assim, é um outro bairro ainda. Ainda tem os pedacinhos quando você anda, né? Alguns lugares que estão ainda esse boom imobiliário acontecendo, mas assim, onde eu nasci mesmo, que é a Vila Leopoldina, né? A gente fala Vila Leopoldina, mas é Vila Hamburguesa, assim, são bairros muito limite tênues, né? A gente brinca. Dessa rua pra cá é um bairro, dessa aqui rua pra lá é outro. Que separe a... Né? Exatamente. É uma, não, mas nem uma grande avenida, não, uma rua mesmo. Mas é muito diferente hoje, assim. Eu lembro que no meu bairro, é o primeiro prédio, e aí, ó, quem for da Vila Leopoldina agora vai super falar, ó, né, sou dessa, Nostalgia. nostalgia total. É um prédio que a gente chamava de Jaú. Jaú porque ele tinha 8 andares, tinha não, tem, é um prédio que tem até hoje. É na rua de baixo da casa, né, onde a minha família mora e onde eu nasci. Mas ele tinha 8 andares e em cima ele tinha um super outdoor, assim, da incorporadora, né, que era Jaú. Então eles falaram: "É o prédio do Jaú, o prédio do Jaú". E aí quem é antigo hoje, né, meus amigos, a gente fala: "Nossa, o Jaú, não sei o que lá", e todo mundo: Que é Jaú?". Aí ela assim: "Que prédio é esse?", que hoje ele tá lá, 8 andares, ninguém vê ele. E por causa desse grande outdoor, a gente vê ele da marginal, assim, sabe. "Ah, eu moro ali", era um super reverência, né. Referência. Hoje o prédio, gente, 8 andares, ele não aparece, assim, ele só aparece pra quem passa em frente dele na rua, porque tem um prédio do lado que é gigante, outro prédio do outro lado que é gigante. Então a gente brinca: "Ah, porque o Jaú", e todo mundo quem olha, tipo: Que é Jaú?", assim. Acaba virando uma piada interna. É, uma piada interna: "Ai, você lembra tal pessoa morava no Jaú", e eu digo: "Ah, tá, né, que é o Jaú", né. Hoje são muitos prédios,
praticamente a rua principal, né? Que a gente fala Vitor Carlos Weber. Tem os prédios mais legais, um comércio, assim, Imperatriz Leopoldina. Praça Leopoldina, e assim, Carlos Weber só tinha indústrias, assim, sabe? Eram fábricas, galpões, é bem interessante. Cara, eu tô falando tudo isso entregando idade, né? Que porcaria. Idade tá na mente. Ai, gente, é que eu era muito pequena, minha mãe contava. Ó, gente, não leva isso em consideração. E agora você tá adolescente. Isso é. A minha contagem é diferente, né? Boa. Eu falo que eu tenho. Tô indo pro 40 agora. Mentira. 30 e poucos, porque eu conto assim: 39, 30 e 10, 30 e 11, 30 e 12, 30 e 13, né? Até chegar no 30 e 19, 40. Tem uma piada na internet boa, boa. Assim, nunca chega na idade da loba, né? Com o ditado Não, popular, dito popular. a minha contagem é essa e ninguém tira, gente. Você entendeu? Tenho 30 e pouco. Na internet tem uma piada que rola, que a moça fala assim, eu tenho 30, só que eu tenho 30 há um tempão. É isso, gente. É exatamente isso. Não, eu gosto de pegar essas falas assim, né? Tipo, o povo fala, ai, o 50 é o novo 30, daí eu assumo. Daí outro dia eu vi, gente, porque hoje em dia, né, o 50 é o novo 30, daí eu, pá, assumi, entendeu? A idade, daí valeu a pena. Eu tenho um amigo que ele coloca um ponto, 3.2, 3.5, aí só avisa. Isso, dá potência, né? Porque isso dá potência, os 5 ponto tal, boa, Só boa. avisa. Isso. E lá atrás, quando menino ali, era possível brincar na rua? Muito. A gente brincava muito na rua e assim, na rua paralela do lado, inclusive, tinha uma questão de umas determinações que era rua de lazer, então ela fechava para carro, e era uma rua larga, só brincadeira, uma descidinha assim, sabe? Muito na rua. Em férias, por exemplo, eu era de um bairro que tinha muita criança, tal, né? Então, mamãe, eu lembro que eu peguei a época de patins, assim, né? Laser, né? Roller. Então, era aquele barulho de patins pra mim. A minha casa era um quintalzão muito plano. E a gente era meio que ousava, a gente descia, rua, avenida, tal, né? Todos. E aí virou na minha casa, minha mãe deixava andar no nosso quintal, aquele barulho. Daquela... E todo mundo, ninguém queria. Minha mãe falou: cara, eu prefiro que todo mundo tenha aqui na minha casa do que tá na rua, enfim, né? Também tem um certo domínio. Então, todo mundo brincava na minha casa. Então, eu tenho um irmão mais velho. Somos em 3. Eu sou a mais nova. E a minha mãe bem contadinha, assim, de 4 a 5 anos ela fez um filho, assim, né? De contadinho, 4 anos e meio, 4 anos e meio É nasceu. grave. Aí era o roller vagnão. Então podemos andar no roller vagnão, um nome. Aí várias exigências. Não, e assim, o roller vagnão, porque minha mãe deixava, era a casa do vagnão, né? Do vagninho, enfim. Então, vamos andar no roller do vagnão, deram esse nome. E às vezes eu nem tava lá, chegava lá, tia, pode andar de patins? Pode. Era uma graça. Que era importado, vinha de fora até chegar no Vinha de Brasil. fora. Tinha alguns aqui, depois chegou, né? Mas o começo veio de fora e assim, a gente tinha mesmo, porque eu tinha uma tia que era aeromoça. E ela frequentava a casa de vocês. Super, ela morava lá. Na minha casa era uma casa, na verdade, assim, que meio que fundos morava. Depois de um tempo, né? E a minha família, que era papai, mamãe, nós 3. E depois a casa meio que da frente, que era tudo meio que junto. Era minha avó, meu avô, minha tia que era solteira, essa outra minha tia que era moça, que era prima, mas minha avó criou desde pequena, quando os pais faleceram e tal. Então era uma casa que tinha uma rotatividade, assim, Muito né? movimento. De pessoas. E essa tia era moça, era uma casa bem legal, uma das primeiras moças, acho que negras, assim, do Brasil. E era internacional. Então, um monte de coisa eu tinha, porque ela tinha esse acesso de chegar até a gente. Legal. Quase era uma burguesa, né? Porque você tinha o All-Star, que ninguém tinha, mas porque lá era barato, aqui, né? Não chegava e era caro. Então, assim, toca a criança ir com calças de marca, mas que lá era barato, porque era. Então, tipo, ai, ela é meio burguesa, aquela pretinha burguesa. Mas não era burguesa, né? Eram as facilidades, na Bendita verdade, né? Bendita tia, assim, essa história legal. Não, e pra vocês devia aguçar muita curiosidade, né? Como é que é voar. Não, era quase um passeio. Muitas vezes a gente ia levar ela para o aeroporto. Então, assim, aeroporto tinha uma curiosidade, era um grande passeio, ver o avião, tá? Um dia eu vou estar lá, né? Também tinha aquela mais difícil, o sonho de voar um dia, tinha como Era muito restrito. Era restrito para todos, né? Fotos, então. Foi bem legal, assim. Ao mesmo tempo, eu acho que, tipo, principalmente para minha negritude. Teve uma questão muito legal, porque, você começar a se ver através, infelizmente, do material que chegava com ela do exterior,
tinha duas questões legais, que ela trazia muitos LPs que eram lançamentos e tal. Meu irmão, tanto que ele virou DJ, né? Tinha esse acesso de alguns artistas, a gente tem antes de todo mundo. Donna Summer, mesmo Michael Jackson, outros nomes. E ela trazia uma revista chamada Ebony, que era uma revista majoritariamente que tem até hoje negra. E ela falava em todas as nossas negritude, né? Essa revista. Era a nossa raça lá. Então a Caba era uma pessoa, uma celebridade preta, não necessariamente tão somente do esporte ou da vida artística. E dentro tinha lá os formandos negros, os médicos, todas as propagandas eram com pretos. Então, assim, carros incríveis e tal. Então te mostrava num outro lugar, né? E eu não sabia ler, já, tipo, ela chegava, ela sempre trazia Ebony e eu folheava aquilo. Era uma É uma referência. referência, você fala, cara, pode, nossa, nos Estados Unidos tem, gente, porque a gente não tinha aqui, né? A novela mostra outra coisa, a revista mostra outra coisa, você não tem a representatividade. Então, mesmo vindo de lá, pra mim, eu lembro que nossa, Estados Unidos tem preto isso, tem preto aquilo, podia tudo. Então, na minha cabeça, cara, se pode ir lá, pode aqui também, né? Ia trazendo essa consciência. Então, assim, pra mim, eu falo que foi muito importante, né? Pra mim foi muito importante, Aí assim. você volta no tempo e tem essa referência, né? Que reverberou lá na frente, que funcionou. Exatamente, algumas coisas quando você tem um choque e tal, mas talvez assim, onde tem essa força de impulsionar, claro, pai, mãe, né, educação, tal, mas para mim a referência é muito importante, né? A gente cresceu, tem muita referência. Ela reflete. Geração, ainda temos aí uma abertura agora, né, sobre isso, mas ter visto isso, sabe, que existia, e não é uma, né? Foram várias revistas, assim, tem até umas perdidas ainda. Cara, foi muito. Às vezes eu até dou aula, falo sobre isso quando tenho oportunidade. Você ainda tem essas revistas guardadas. Algumas eu tenho. E aí veio a adolescência. Período doido pra todo mundo, né? Mas assim, eu tive uma criação, eu acho que muito interessante, porque a minha mãe colocava muita responsabilidade, assim, na gente. Mas ao mesmo tempo muita liberdade. Então, assim, você é o dono da sua liberdade. Eu tenho uma frase que eu conto para uns amigos, assim, falam, nossa, tua mãe era terrível nesse sentido, porque ela falava assim para mim. Eu lembro que eu não tinha muito horário. Os horários eram feitos pelos pais das minhas amigas. Porque meu pai é assim, que horas que você vai voltar, vai estar pra festa e tal? Te levo e eu vou te buscar. E eu não tinha a menor vergonha. Era uma época que tinha muita festinha, aniversário, bailinho, né? Na porta de casa, como se fala, na garagem de casa. Era muito comum se Era reunir, né? muito, tinha os aniversários, Que tinha isso daqui, os gostoso. bailinhos, assim. E aí eu lembro que mamãe falava assim, que horas que eu ia pra voltar? Então o papai falava só, nesse lugar tem telefone? Tem. Então você pede pra ligar e o papai vai buscar. Ou não, papai, vai buscar meia-noite, porque as minhas amigas só possam voltar meia-noite. Ou vai buscar 1 hora, porque, né? E às vezes até eu negociava, não, meu pai vai buscar, pede pra semana. Não, mas era assim um horário e eu não tinha. Era engraçado isso. E isso hoje, voltando à lembrança, eu me lembro muito. E mamãe falava assim, eu lembro que eu tinha uns 13 anos, eu fui viajar uma vez pra praia. Ela conhecia mais ou menos a pessoa que eu ia viajar, mas era qualquer coisa, era muito assim: você pega o telefone, liga, que a gente vai aonde for, não sofra, não faça isso, mas tinha a questão assim, não me decepcione. Sério? Aí dá um peso, né? Que corre, não sei o que lá. Aí ela veio aquela pior, ela falou: não, não me decepcione, não. Não se decepcione. Cara, isso era um. Aí eu fiz a bobagem de perguntar um dia: por que não se decepciona? Por que eu ia me decepcionar, né? Pois é. Ela fala: porque você tem a sua liberdade. Se decepcionar se você perder a sua liberdade, que eu dou, é você que perdeu. Exemplo, se você engravida, não tem o menor problema, você vai ter, ele vai te dar apoio, mas você não vai sair porque você vai cuidar do filho, o filho é teu, não é meu. Se vo Trouxe uma reflexão. Caraca, aí eu tudo, né, daí quando ela falava isso, parece que fechava todos os, né, tinha vários cadeados do corpo. E namorava-se muito naquele Né? tempo? Cara, então, aí eu entro numa questão de que eu não namorava muito, não. Assim, eu não era entre as gatas, não era, né? Tem até uma reflexão da mulher negra, da solidão da mulher negra, porque assim, eu era muito legal, muito bacana, curtia muitos amigos, mas namorar é outra questão, né? A menina preta. E eu não convivia com tanto, não era um bairro que eu era cercada de pessoas pretas. E isso foi uma questão, assim, dolorida, né? Que reverbera hoje ainda, mas apesar de ser, né? Não quero tal.
Mas eu não era a menina desejada, a menina gostada. E assim também ao mesmo tempo, assim, namorei. Quando tinha a pessoa, era um outro nível, sabe? Tipo, os amigos todos, vai, ele é preta? Ah, não, não quero. Aí vem um amigo gringo, o primo gringo. Aí o primo gringo te olha com outro olhar. Talvez do exótico, mas também, nossa, que nem legal de conversar, preta, né, é diferente. Então, assim, eu tinha. Namorava os caras que, às vezes, até o amigo gringo que ninguém quer, e eu. Tá olhando pra mim, ao mesmo tempo assim, se ninguém olha, porque esse cara vai olhar? Então, nessa Tinha questão esses de negritude, conflitos, nessa essas questão de. questões. A negritude na adolescência me trouxe vários conflitos, sabe? Assim, é, e eu falo numa boa, né? Porque realmente eu trabalho bem, assim, médico isso, mas a questão de relacionamentos foi muito dolorido. Poxa, Não me abalou de bora lá, sabe assim? Vamos lá, outras coisas. Mas, maturidade também, né? né, foi te trazendo, mas aí eu falo muito hoje, assim, algumas vezes que ainda pessoais, que talvez eu aí com o tempo, né, coloque pra fora com o grupo e tal, mas assim, a questão da solidão da mulher negra, né? Uma coisa que realmente marcou, É, faz marcou e refletir. ela reverbera, assim, até os dias de hoje, né? Porque a mulher negra tem uma função muito pesada na sociedade durante muito tempo, né? Tem um provérbio africano que eu gosto muito, que ele fala assim: quando você educa um menino, você educa um homem. Mas quando você educa uma menina, você educa uma família, você educa uma sociedade, né? Porque a base tá ali na mulher, né? E a base da família brasileira é muito em cima, gente. Desculpa. As pessoas querem Opa. falar sobre não, mas é o fato, sabe assim? Quem cria o trabalhador é essa mulher que deu de mamar o filho dos grandes, que criou os filhos dos grandes, né? E Uma isso leoa. é uma leoa. E assim, com o tempo a gente acaba sendo, sem querer, sendo criada também com esse peso. Você tem que ser boa demais para competir lá fora, se você quiser sair desse circuito, né? Eu sou uma mulher hoje solteira, muito dona do meu nariz, profissional, tal. Então tem um peso também, né? E aí, assim, o peso dois, porque você vai ficando também muito mais, opa, E muitas das vezes, né, tem que se desdobrar para muito. provar, né, para Muito. Isso vem ali da juventude, sabe, da adolescência, essa responsa, né, e eu também sempre soube muito o que eu queria, onde eu queria chegar, sabe. Então, assim, tem momentos que eu falei: "Ah, tá, não quer", ficava mal, quietinha, mas assim também, sabe, nada me sim, abalava. "Vamos lá para outro lado então, vamos para ali, para cá, né, vamos seguir em e vamos frente. seguir em frente". E em que momento começa a surgir aí essa veia do mundo artístico? Ah, arte eu acho que eu sempre soube que eu estaria ali, sabe. Hã eu no começo eu acho que entendo, assim, a moda como um meio de expressão, sabe. Verdade. Minha mãe costurava, aí eu tenho muita coisas que eu peguei da minha mãe, da minha tia. Ela costurava e ela era muito liberta no sentido de, tipo, eu tinha minhas ideias, e aí é uma coisa minha. Eu quero uma roupa assim, tudo bem, eu lia muito as revistinhas de moda, manequim, essas coisas, né. Mas dentro do que eu via ali, às vezes eu criava coisas: "E por que isso aqui não tem isso aqui? Por que isso aqui não é mais alto? Por que isso aqui Ah, não é melhor?". questionava. E eu Hã. questionava, a minha irmã fala que eu tinha ideias, assim, eu tinha mesmo, e acho que eu tinha um olhar, assim, para o senso comum desde muito pequena de, sei lá, de senso comum talvez, não sei, e às vezes eu olhava coisas, depois de um tempo, depois de 2 anos eu inventava, eu cismava com umas coisas, tipo assim, com 5 para 6 anos, eu lembro que eu cismei com uma bota, vai vendo, que não tinha os dedos e não tinha o calcanhar, que normalmente onde tinha aquela costura, né, de Aham. forro e tal, e se não tivesse aqui? E eu cismava com essas coisas. E assim, não é que eu tinha visto exatamente em algum lugar ou tinha visto e passou, mas a gente nunca achava onde tinha essa referência, e eu falava pra mamãe: "Mãe, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero assim". "Mas não tem filha", minha mãe era muito paciente, ela: "Não tem". "Mas eu quero, é". Ai, "Então tinha tá, essa vamos para onde é", ameaça. inclusive na Lapa, né, Rua 12, que tinha muitas lojas É de sapato, ainda verdade, tem, onde vai ter ainda uma tem. referência, né, É. de shopping do bairro. Ela andava o lugar inteiro comigo, loja por loja. "Explica pra ele", e ela sabia que não tinha, mas só pra me enganar que não tinha. Pra me enganar não, pra me certificar, minha mãe era uma fofa nesse É. sentido.
Minha mãe era muito paciente. Aí eu até que um dia eu falei, ai mãe, mas não dá pra você cortar? Mas e se estragar a peça? Não, porque eu quero. E ela cortava e eu ficava feliz com aquele sapato que ninguém tinha. Sabe assim? Na verdade você já estava criando já, né? Saindo do comum. Eu tinha uma Da minha época. uma vez eu vi um sapato que é um tipo escarpão abotinado, e eu chamava de sapato de bruxa, porque ele tinha um saltinho, né, sempre meio desenhado, assim, e ele era todo fechado de amarrar, eu achava lindo. Mamãe, por que você não compra um desse pra você? Porque eu sou criança, eu não dou salto, porque... Aí eu lembrei, acho que eu fiquei um ano enchendo o saco, eu lembrava, e eu desenhava, comecei a desenhar. Aí depois eu tenho que ver na moda, ó, é esse que eu tô falando. Da onde vinha essa referência? Não sei. E ao mesmo É tempo uma inquietude, né? é uma inquietude que eu tinha. E quando eu comecei por exemplo, a desenhar um pouquinho, tal, eu lembro que eu tinha uma questão em desenhar a alfabetização, que eu me imaginava com 15 anos, eu achava que 15 anos era incrível, né, porque, eu ia sair com meus amigos, eu via meu irmão indo para o shopping, minha irmã saindo com os amigos, tinha 15 anos, tendo Ia ter uma certa uma liberdade. certa liberdade e tal. E aí eu comecei a escrever, assim, não tô falando o nível da alfabetização, mas no terceiro ano, eu já escrevi um pouquinho, a minha irmã, ela tentou achar esses caderninhos e não achou. Eu escrevia, era uma dramaturgia. Eu criava uma situação, pegava todas as minhas amigas e colocava assim, por exemplo, Cristiane, eu lembro que era exatamente essa ordem. Cris, 15 anos, tracinho. Aí eu descrevia a roupa que eu estaria usando. Então, calça jeans com cintura alta, um azul médio ou escuro, tal, dobrada 2 vezes, vírgula, sapato, nananana, blusa, nananana. Daí, linha de baixo. Kleber. Primeiro, não, tem que colocar, onde tá? Indo ao shopping center, tal, tal, tal. Você Cara, então, eu escrevia. escrevi, a minha alegria era ficar escrevendo, Escrevia aqueles as meninas personagens. choravam. E aí, de vez em quando, eu contava um pouquinho a historinha, montava uma cena, porque estava acontecendo no shopping. Já tá, né? Então, assim, isso é uma forma também de Era uma você... criação, você levava aquilo para o papel, e era interessante porque estava ali escrito, né, não ficava flutuando na mente. Não, A qualquer momento você ia ali eu e revivia, né. revivia aquilo e montava uma cena na cabeça, né? É muito engraçado isso. E isso durou muito tempo, assim, de eu escrever, assim, as viagens, mas assim, eu lembro que explicar como estava aquela roupa era extremamente importante. Até isso chegar, por exemplo, no colegial, todos meus amigos sabiam que eu ia fazer moda, porque eu tinha umas amigas, a Paula, a Renata e a Adriana, e eu peguei o DNA delas, assim, né? Eu fazia o formato do rosto e os cabelos em toda a carteira, toda a sala que eu ficava, era a nossa assinatura. Eu desenhava 4 cabecinhas e colocava nós 4, como se ninguém soubesse. Né? E eu era engraçado porque isso era um lápis, né? E eu ainda tava uma pintadinha, né? Porque eu sou presa, então assim, dá lá, né? Porque era a palha mais clara, quem era a palha mais escura e tal. E toda, eh, e toda Carteira. carteira que eu sentava tinha aquilo lá, Aquela sua assinatura. assinatura, assim, nós 4, e eu, tipo, um cantinho assim, né, era muito engraçado. Então, assim, a questão visual, né, de, cabelo, né, a caracterização, figurino sempre esteve muito perto. E aí chegou um momento também na minha pré-adolescência, assim, que a minha mãe tinha uma amiga, era criança ainda, vou dizer, uns 9 anos talvez, que era a dona Giovanna Moro, que era uma italiana, que ela era estilista. Então, desde muito tempo, eu soube que estilista, mexer com criar roupa, criar figurino, era uma profissão. Porque daí já começa a ter uma compreensão. Uma compreensão, ela tinha um ateliê, meu irmão trabalhou um tempo com ela, ali dentro do ateliê e tal. Que ela faz roupa? Ela cria roupa. Uau! Então isso é uma profissão. Aí, Cris, nós vamos para o intervalo comercial e já voltamos. Olá, pessoal. Eu sou Carlos Palatti. E eu sou a Persília Mattenhauer, Em breve nós estaremos no Vida Conjugal. no portal Tudo TV. Aguardem uma história surpreendente. E muito divertida. Esperamos vocês. Na próxima terça às 19 horas, no portal Tudo TV Vida Conjugal. Não percam. Voltamos no nosso intervalo e estamos aqui com essa diva, Cris Rose. Eu posso fazer uma coisa engraçada com esse diva? Tem essa coisa do diva, e meus alunos às vezes falam, ai, diva, diva. E uma vez uma pessoa, né, que trabalha na faculdade doutoral, assim, ela olhou, assim, não tá acostumada dela, virou pra mim, dona diva. E eu falo, a dona diva.
Coisa comigo? É, não sei o que lá. Eu falei, não, mas eles te viram te chamando de diva. Daí eu contei para os alunos, chamaram de E. Daí eu falei, professora Chris Rose, dona diva, né? Daí eu ficou de novo. Já tem os dois Toda sobrenomes. vez que fala diva, eu lembro dona diva. Dois sobrenomes. Mas vamos lá, então. E aí eu comecei a estudar sobre isso, né? Guia do estudante, me levava à comunicação, levava às artes, tal, e não se falava exatamente como moda, mas eu tentava entender moda, não, é criação, tal. E eu cheguei à conclusão que eu iria trabalhar com moda. Só que no Brasil não tinha, né? E na minha casa, assim, era muito legal se eu fosse fazer faculdade, a minha irmã fez, e tal. Então eu já me esquematizei. Eu vou fazer faculdade aqui no Brasil. Diz, daí que área que você vai? Eu falei, bom, comunicação e artes. Mas artes mesmo, eu não queria fazer artes. Em publicidade, eu ia fazer na USP. Ai, não, muita gente pra publicidade, não tá, né? Aí eu falei, tem rádio e TV. Quais são? Pô, rádio e TV, olha aí, legal. Então eu prestei pra rádio e TV. Ia prestar da USP, acho que eu prestei rádio e TV, Unesp. Eu não podia fazer muita faculdade não, porque é caro fazer, né, a matrícula. Então eu escolhi. E naquele momento, me apareceu um guia de estudante, né, acho que nos 45, falando que tinha faculdade de moda no Brasil. Era o primeiro ano, praticamente, de Uau. faculdade de moda no Brasil. Porque na minha cabeça eu ia fazer outra faculdade e quando eu terminasse, eu ia para Milão, Itália, porque assim, né, estudar moda. O guia do estudante me ferrou. Ele me ferrou, Ele te pausou. me pausou. Aí eu olhei e falei, nossa, aonde que é? E tinham 2 faculdades na época. Daí eu falei, bom, vou prestar uma e vou ver como é, né? Mas eu até achava que eu não ia passar na faculdade, já estava preparada para cursinho e tal. E acabei passando, tanto nessa de moda, que foi na Santa Marcelina, como na Unesp, Duas. em rádio e TV. Aí e agora? Sou geminiana, né, gente? Dando dúvida, né? Gêmeos com ascendente em gêmeos, ferrou, né? E a lua em peixes, então você fica na dúvida e chora, inclusive. Aí Tchan, tchan, tchan. passei nas 2 faculdades, rádio e TV e moda. Aí pensei, agora? Bateu a geminiana de novo, né? Apesar de querer fazer moda, todo mundo falava, o Unesp é legal, nossa, universidades, né? Estaduais, federais e tal. E ainda eu tinha vendo da minha irmã, que era musa total, porque minha irmã, ó, ela fez USP, entrou com 17 anos, né? Mó CDF, fofa. E eu, nossa, que legal, né? Cláudia, referência, também tô nessa. E fui aí que eu faço? Vou para pai e mãe, né? Vão me ajudar. Ai, o que você acha? Minha mãe falou: olha, o dinheiro é o mesmo, é um investimento que a gente vai ter que fazer aqui, né? A conta é a mesma, porque se você for para lá, não paga, mas a gente vai pagar a moradia. Aqui tu mora em São Paulo, mas, né, paga a faculdade. Que dilema. E aí não me ajudou em nada. Falou: e quem vai ser a profissional é você. Então, não vou te ajudar nessa. Aí eu falei: bom, vamos ficar aqui, vamos fazer moda, tal. Mas o Você é engraçado, intuitivo. né? Mas o engraçado é que é isso, né? Talvez se eu tivesse ido fazer rádio e TV, eu estivesse no mesmo lugar hoje, né? De figurino. É, porque. São os caminhos que Caminhos. chega até lá, né? Faz E sentido. não é todo mundo faz figurino, por exemplo, tem muita gente de figurino que faz cinema, e tem essa aptidão, esse olhar, né, para a moda, até porque moda não é exatamente figurino, né, então, mas é um caminho, né, talvez um caminho mais fácil, mais lógico, né, do que quando a gente fala em rádio e TV, em faculdade de cinema, a gente pensa muito na produção, né, em outros caminhos. Todos os caminhos talvez me levassem, né, ao figurino, eu escolhi ele, mas assim, tive essa bênção talvez, né, do universo ter me colocado, você quer isso? Então vamos te ajudar, o caminho que você vai, né? Vai te dar, essa bifurcação vai dar no mesmo caminho, assim. E aí chega o grande momento ali, o dia de, sei lá, que você começa a fazer o estágio, começa já a Então, galgar a área. eu fui pra moda, né? Eu trabalhei em vários caminhos de moda, assim, de criação de moda, várias empresas, assim, e tive até um crescimento, assim, para a época, eu acho bem grande, assim, com 3, 4 meses, assim, demorei muito um ano para engatar dentro da profissão, aquela, ai meu Deus, e agora? Mas com 4 anos, 3 anos, eu era gerente de produto, assim, sabe, de empresas, né, relevantes no mercado, de calçados, enfim. E aí isso me deu um uau também, foi legal, foi um super aprendizado, porém eu comecei esse crescimento rápido estava me levando muito para negócios, assim, sabe. Então cara, e agora, né? Eu gosto da criação, não sou dos negócios. O negócio faz parte, você tem que estar ali. Mas eu vi que eu estava
me afastando um pouquinho da criação. Daquela essência mesmo, né? Da E eu criação sempre do criar. gostei. Eu gostei de criar. Tava entendendo que. Hoje eu também faço isso, eu boto para terceiros, mas a criação é um pouco mais próxima, né? Uhum. Trabalhei muito com roupas de esportes, roupas esportivas, né? De performance. Então tem uma coisa de tecnologia, de Mizuno, na Diadora, essas empresas e tal. Fora que eu passei assim por jeanswear, modinha, sabe assim, foi meio frenético. E a TV, o teatro, E aí- até então, tá Não, nada lá, mas assim. Até voltando um pouquinho essa história, quando eu fui fazer moda, eu tinha na cabeça já trabalhar com figurino sim, e eu queria ser uma carnavalesca. Olha, assim, pro carnaval. Porque eu nossa, olha descobri também o carnaval como modo criativo dentro dessas fantasias, tá? Eu tive um tio, eu considero o tio por consideração, mas assim, era muito amigo da família, né? E que foi um grande carnavalesco em São Paulo, Tito Arantes. E aí eu descobri, cara, que ele era um carnavalesco, ele criava roupas, aquelas roupas do carnaval. E o mais legal pra mim do que essa criação era que a roupa saía de um tema, de um enredo. Esse enredo era estudado e traduzido. Isso é o que mais me apaixonou. E eu acho que o que eu gosto de hoje de figurino é isso, assim, tem várias vertentes que você É a vai história por fazer, trás. mas eu gosto de contar uma história. Eu gosto de ajudar a contar uma história através do figurino. Para mim isso é o mais legal. Essa colorida. Tem assim. gente que gosta do styling, que eu trabalho também, leciono sobre isso, mas o que me move, o que me dá é contar a história, saber que tem uma dramaturgia por trás. E aí, cara, eu contava uma história, tinha um enredo. Então, nessa época, por exemplo, eu fiquei meio CDF, assim, né? Eu ia pra. Minha irmã até me levava para algumas bibliotecas, porque meu pai e a minha mãe, eu assisti os ensaios das escolas de samba e tal. Não era criança, minha galera não, minha família não era do samba. Era um programa aí de casal, né? Muitas vezes. E meu pai me trazia, eles via que eu gostava do folhetinho que falava sobre o enredo. Quando contava essa história do enredo, nossa, que incrível, tal. Eu ia o quê? Muitas vezes para a biblioteca Se pesquisava. Tá na pesquisar. nossa internet. Nossa, se tivesse internet, gente, meu Deus, para mim Você seria ia a dar no pau glória. todo mundo. Nossa, glória. Eu ia para a biblioteca, conseguia estudar algumas coisas, outras coisas não conseguiam, porque ela era muito temática, às vezes um enredo afro, não tinha essa vivência religiosa das religiões afros também, muitos enredos também iam por esse caminho, mas a minha tia, a aeromoça, também namorava e casou, é casada, né, com um nigeriano, Olha, que era estudante aqui no Brasil. Então, algumas coisas eu perguntava para ele e tal, e ia fazendo aí o meu. E aí eu era muito assim, né? Eu assistia escola de samba, a minha família ia toda, no programa familiar. Sambódromo, ia Todo, assim, de todos eles. bailes. Não, não, Sambódromo. Sambódromo é novo, né, gente? Eu cheguei, eu vou integrar de idade de novo. Aí na São João, depois na Tiradentes. Olha, foi mudando. Eu comprava pra ir nas arquibancadas, e era a família inteira. Nós, juntava com o amigo, a tia. É contagia. Então a gente chegava aí em 20 pessoas e passava a noite inteira ali assistindo com as crianças, né? Tem episódios ótimos do carnaval, tipo, minha primeira menstruação veio no carnaval, sabe assim? Né? E, enfim. Então, quando eu assistia, eu já sabia o enredo, eu estudava e ficava lá. Nossa, e sabia quais eram os itens a serem, sabe, o que é uma harmonia, o que era um enredo, o que era uma fantasia, mestre-sala, E sabe muitas assim? das vezes você Ler. pegava ali, observando o figurino. Observando, meu amor, observando, dando nota, olha, exploraram um pouco esse enredo. Pior, o mais legal é que durante um tempo eu meio que adivinhava sempre as 5 primeiras. Ai, nossa, isso aqui foi tão bom, mas esse samba não pegou. Cris, é comum o pessoal também do figurino ir ver peças, enfim, ao cinema, uma dramaturgia e falar, aquele figurino ali tá capenga, tá assim, assim. Cara, às vezes é. Mas às vezes a gente. O legal é que, assim, eu acho que tem uma classe muito bacana dos figurinistas de se ajudar, de dar força pro outro, de olhar. E olhar e falar: nossa, cara. Putz, o figurinista deve ter se amarrado muito. Não jogar a culpa pro figurinista, mas jogar a culpa assim, tipo, nossa, com certeza não teve grana, mas você mandou bem ali, olha, tá vendo? A gente sofre, teve que amarrar ali, aposto que a produção. E foca o orçamento. Sabe? Joga pra cima do A orçamento. gente vê outras coisas. Tem coisa que, tipo, não gostei muito, né? Mas também, assim,
Gosto não se discute, porque o figurino ele é muito amplo, tem muitos olhares. A não ser que seja um figurino realista, hiperrealista, vai na história. E mesmo assim, cara, até no hiperrealismo, né? Como você faz um hiperrealista, sabe assim, do século XVII? Me desculpa, amigo. Certo. Tem que ter muito dinheiro para trabalhar Vai com o pra veludo que era de lá, né? Mas hoje em dia os computadores salvam, né? Então, assim, a gente vai ter, mas assim, Desafios. mas isso mostra uma boa pesquisa, né? Uma boa Sim. tradução de ideias e tal. Então, mas é engraçado, tem hora que, pô, o figurino, você se perde da história porque você tá vendo figurino. Eu tive que me reeducar depois, agora não estou trabalhando, sabe? Tá, Já assisti o relaxar. negócio e tal, mas você sempre olha uma coisinha que o outro não olhou, você sempre. Porque no teatro é muito comum essas pontuações. Como interpretação, os atores têm mais do que com a gente no figurino, eu acho. É, tem mais. Porque assim, nem tudo deu certo, mas até você fala, ah, eu não gostei, poderia ter solucionado melhor. Mas eu, por exemplo, agora eu tô falando assim, eu com alguns amigos meus, a gente pensa muito assim, cara, a gente não sabe a produção que tá por trás. Tem um por trás também. Tem várias coisas, tem a produção que não tem dinheiro, tem o tempo. Hoje, o maior inimigo do figurino é o tempo. Porque é tudo pra ontem. Porque é tudo pra ontem, assim, não é tudo pra ontem que você acha no shopping, né? A gente não, nós estamos no Brasil, não temos todos os acervos do mundo, com todas as coisas de época, com todas as coisas que, né? Um trabalho de costura demora tempo, as pessoas acham que o mesmo tempo que você vai até o shopping e compra, é o mesmo tempo da costureira cortar, costurar, então, E aí tem uma rede também que vocês acabam se claro, ajudando, um sim, meio que socorre o sim. outro. Então tem esse esse lado é, também. Eu acho assim, o nosso grande inimigo hoje é o tempo. Você imagina que numa produção, por exemplo, de cinema, muitas vezes você faz em 1 mês e meio o figurino inteiro. Ah, gente, é muito tempo. Não é, tô falando 1 mês e meio assim. Com a tua equipe, às vezes você tem esse 1 mês que é 4 semanas. Mas você sozinho ou com algum, que às vezes não tem a grana que te fala para você ter um assistente, o teu primeiro junto tal, você tem que fazer a criação, amigo. Para fazer a criação, gente, você tem que ler toda aquela história, entender qual aquela história, né? Conceber todos aqueles personagens de uma forma diferente, coerente com a história, é muito interessante. né? Porque assim, eu falo, gente, é cores, texturas, como você vai adaptar aquilo. Pô, o arco-íris mesmo só tem, o Pantone tem vários, mas o arco-íris básico são 7 cores, né? Então, assim, cara, é um trampo isso, fazer se representar, mostrar para o outro de uma forma. E aí construir isso. E figurino não é moda, moda é uma ferramenta para você fazer o figurino. Mas eu faço uma época, eu tenho ali no shopping. Eu não tenho as cores que eu pensei para meus personagens todos. Eu não tenho que trabalhar só com as cores que tem na moda. E aí São vocês acabam identidades. costurando também, né? Muito. Costura. Manda pra costura, manda tal. E aí que vem, né, gente? Porque o audiovisual, no geral, ele tem um ritmo, né? Não para, é frenético. Você sabe que você vai gravar. Quem entra pra sala de domingo, de sábado, tua folga de segunda, né? Mas a sua costureira, ela não tem que levar esse ritmo, ela tem a família dela, não vai abrir mão de jantar com o filho que ela não vê o São dia muitas inteiro. De questões. estar com, né? São muitas questões. Então, a gente também tem um jogo de cintura muito absurdo, que as pessoas não veem, né? E fora que a roupa em si, todo mundo usa e todo mundo é muito crítico. E tá ali, né, nos olhos, ali, reverberando. Então todo mundo fala, é horrível aquilo. Você fala com uma propriedade, né? Eu brinco nas minhas aulas. Todo mundo é crítico e todo mundo nasce com um PhD aí em falar de novela, por exemplo, da roupa da novela, e falar de futebol. Na verdade, por que a gente não ganha a Copa? Pelo menos 80% das pessoas vão falar assim, porque não fez aquela escalação, que é esse, tira esse canto, aquele lá. A gente dá a escalação de graça, Uhum. né? É isso. E não ganhou a gente por causa disso. Ó lá, a gente Eu prova. falei, né? Né? O cara ganha milhões, o técnico, mas a gente dá de graça e não ganha por nada. E a novela e o televisão, no geral, é a mesma coisa. Você pega um programa e fala, não, você viu aquela apresentadora? Gente, pelo amor de Deus, quem é que veste ela? É bem isso. Quem nunca ouviu uma pergunta assim? Você quer nomes? Você quer nomes, né? É. Então não tem sentido. Então a gente nasce com uma propriedade, então o nosso trabalho é uma de uma responsa também. Porque não é o gosto pessoal daquilo e tal. E ao mesmo tempo, estudar o gosto também faz parte. Quem é o meu público? Eu não faço só para dramaturgia, né? Quem é o público que vai assistir, com quem que eu estou conversando. Então, assim, é muito estudo para você ter 1 mês. Dentro da dramaturgia, vai muitos meses, né? É um trabalho, tem uma sequência bem grande. O figurinista, ele tem essa liberdade para poder criar, ou é junto com a direção, com o autor?
Eu acho que assim, é uma criação meio que conjunta mesmo. Eu falo assim, que tem duas vertentes que pra mim, assim, quem manda mesmo no figurino é a história. A história, ela tem coisas ali que você tem que. Como que você vai contar aquilo? Então, né? Você tem um porquê. Eu acho que a criação. E aí, claro, tem o olhar do grande maestro, que é o diretor, como, né, a parte artística. Como você vai levar essa história? Como que você quer contar esse viés desse lugar? Porque, assim, tem vários lugares. Eu vou pra Bahia, eu vejo uma coisa, tu vai pra Bahia, você vê outra coisa, né? E qual é a vertente dele? Então, a gente entrar também nesse lugar, sabe? Nesse olhar de direção, nem sempre é a nossa. Isso é legal porque, por exemplo, quando você trabalha com alguns tipos, né, vem a questão óbvia. Aí vem o diretor com uma sacada que você fala, uau, né? A gente tá em Natal agora, vou dar um exemplo assim. Cara, tem Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel. É o velhinho de plano em plano, né? E não adianta tentar fugir desse Não estereótipo. tenta, mas o que ele tá contando ali? A história de, sei lá, da Bahia, de uma negritude, de um evento. Meu, é calor e ele quer que esse personagem se misture ali de uma forma simbólica. Mas ele não quer o Papai Noel, mas ele quer o simbolismo do Papai Noel. Cara, será que não vai entrar um griot, que é um velhinho, que usa uma boina vermelha, que tem uma barba branca, que tá naquele lugar dos pescadores. Sabe assim, você pode pegar vários símbolos, né? Ah, a chinelo que ele vai estar ali, o chinelo, mas é um chinelo, vamos colocar um pouquinho mais alto, e ele é preto para fazer a bota do Papai Noel. Tudo um exemplo, assim, né? De aproveitando assim a nossa deixa de Natal. Mas, cara, eu quero contar a história daquele lugar, não adianta eu chegar, colocar o Papai Noel chegando ali de uma forma. Muito interessante. E assim, estão no trópico, ele veio da África. E aí, se você quiser contar essa história que não existe? E assim também, ai, as pessoas têm muito não existe. Isso não existe. Cara, o que que existe? O que que é, né? Então, assim, eu estou contando uma história. E você tem essa liberdade para, Até onde eu tenho a liberdade, né? É, poética de falar sobre isso, sabe? Assim, então, esse que eu acho, né? Que é o grande lance, assim, que me encanta. usar vários elementos. E se eu tiver que estudar mesmo a questão do Papai Noel, né? Toda essa história antes da Coca-Cola, dos 10 Santa Claus, eu não vou colocar ele de vermelho. Requer um estudo forte para situar e direcionar. Já aconteceu, acontece, depende de algum ator, de algum personagem, ator, né, atriz, enfim, de falar, não, isso não quero essa roupa, esse figurino. Super. Super. O ator, ele vem cheio de expectativa. E é o que eu falo, o figurino, ele vai muitas vezes no lugar, quando ele não é realista. Cara, se você faz o papel de um policial, né, do estado de São Paulo, polícia militar, cara, você é uma polícia militar de São Paulo, em 2025, desculpa, o uniforme que tá é aquele. Não tem que discutir. Uhum. Será que não tem que discutir? Onde entra? Quem é esse personagem? Será que eu vou deixar ele no tamanho normal? Ele é meio relaxado? Será que eu comprei num tamanho menorzinho, né? Vai ficar meio. Ele engordou, ele já tá longe da corporação. Será que eu vou ter que comprar um base? Então, Tem que assim, situar. eu situo essa mesma uniforme, né? Em situações possíveis daquele corpo, daquela personagem de como ele leva o mundo. Mas quando uma coisa é mais livre, por exemplo, quando eu falo que uma pessoa ela é rica, vai, né? Como eu vejo o rico? Como o ator vê a personagem dele rica? Pode fazer diferença. Então o ator vem com uma expectativa. E às vezes ele vem com os desejos também. Nunca usei esse tipo de roupa, agora é minha chance. Tem isso. Porque ele olhou o personagem rico daquele jeito, né? Aí eu vou com o diretor, porque normalmente quando a gente fala com o ator, eu já conversei com o diretor primeiro já passou o olhar que ele tem para aquilo, a gente já trocou, monta um painel, né, imagético, approach de figurino, moodboard, sei lá, né, o nome dos que falam hoje, e a gente vai entender. Daí ele fala, nossa, eu não tinha pensado assim, porque ela é tão rica, acho que ela tinha que ter joias, e não sei o que lá. Mas eu falo, mas então, será que essa pessoa que é rica desse jeito, ela vai ter joia aqui, 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 mas ela tem a causa da Amazônia, Compreendi. a exploração de minérios e tal. Essa pessoa vai se matar com a riqueza do ouro? Já começa a Você entendeu? Então, assim, não é só o visual.
né? O figurino é isso, ele não é o visual, ele é a identidade daquela pessoa. Aí muitas vezes fala, nossa, cara, é verdade, né? Mas vamos colocar, eu sempre achei que eu ia ser rica e usar, tem umas brincadeiras, mas assim, quando você explica muito bem o personagem e o diretor também ajuda nisso, a intenção, não tem Aí muito o você tem uma que, sintonia e a coisa flui. né? Mas já aconteceu. E assim, eu sempre levo muito em consideração o que o ator quer falar, como ele se vê. Ouvir, né? Sim, Porque assim, sim. não é que eu crio o figurino e acabou. Hum. Nós criamos juntos. Ele tá criando também, ele tá dando. Então, assim, como você se vê, o que que eu acho. Normalmente dessa conversa saem coisas muito boas. E fora isso, o ator ele empresta o corpo, né, para aquele personagem. Ele conhece o corpo dele. Então, às vezes você fala uma coisa assim, já tive uma atriz que ela tinha, a gente tinha, é bom fazer ela jovem, vamos sensualizar um pouco, ela nunca teve nesse lugar, mas um sensual legal, de mulher empoderada. E ela tinha uma cicatriz muito feia, que ela não tinha o menor problema com essa cicatriz. Sabe assim, era uma cicatriz que, né, eu ocupava um lugar de destaque no corpo. Só que ela falou assim, cara, a minha questão é que essa cicatriz ela tem vida própria. E aí tem uma questão, o quê? Técnica também, de continuidade, da própria vaidade dela. Falou, esquece, vamos fechar aqui e jogar para outro lugar, né? Olha, vai. Então ela tinha outra parte do corpo, ele falou, nossa, você deu pernão? Bora, vamos utilizar esse pernão. E Aham. tudo bem, é bom para todos. Ela foi muito legal de falar, ela falou, não tenho problema, mas assim, né? E aí, por que não? Ah, não, você quer que eu vou. Sabe assim, um trabalho para maquiador, que a menina, né, vai chegar um momento que, cara, nem a maquiagem vai cobrir. Então, assim, por exemplo, numa novela, a gente tem que pegar nos lados técnicos também. E eu vou pensar também nas particularidades, sabe? É muito legal. Eu já tive uma atriz também que ela tinha psoríase, e era assim, no corpo inteiro. Então, assim, ai, mas no calor, vai sempre ficar de manga comprida e calça comprida? Não, aqui é o limite. O bracinho, pô, umas camisas, uma transparência aqui, que já é leve e tal. E assim a gente levou a novela Ah, é inteira. muito bacana, né, essa sintonia, né, equipe, elenco, porque realmente ali é um grande maestro orquestrando tudo isso, Tudo é né. arte, né? Todo mundo tá trazendo de alguma forma o seu olhar para a criação, né? É. Todo mundo é um pouco criador. O ator também tem a direção, mas ele tá ali, né, dando o seu melhor, né? Não tá só seguindo uma orientação, muitas vezes, do diretor. Ele tem que trazer alguma coisa que é dele, né? O figurino também. Então, são muitos artistas e criadores É, juntos, né? que Podem ter soma atritos, mas é, soma também. e dá resultado e tudo. O que chega primeiro, na sua carreira, o teatro, a TV? A TV. A TV chegou primeiro. Foi nessa transição de carreira que eu falei pra você, né, que eu estava ali na moda, super deu uma pausa no momento de uma das empresas também voltou a fazer de uma forma diferente, é só importar, não tal. E aí eu aproveitei esse gancho para falar: "Cara, eu tô indo para o caminho de negócios e a criação ainda é latente em mim, eu gosto da criação". E em que momento vem a transição que você sai da moda, quase indo para o mundo dos negócios e vem para a TV? Ah, isso é legal, porque foi bem brusca e bem marcante, assim. Eh, eu estava nesse momento que eu falei pra você de negócios da moda e meio que gosto de criação, eu estava saindo da criação, e aí me veio na verdade, assim, eu acho que sabe aquelas coisas tipo, escrito certo por linhas tortas? Uma das últimas empresas que eu trabalhei de moda, ela deu uma pausa, uma forma de nova, não queria mais, iam, importar, e aí aproveitei esse meio momento aí para pensar: "Cara, eu quero voltar e como que eu faço?" Eu comecei a procurar cursos sobre figurino, não tinha na minha época, eu achei um workshop nesse meio tempo, né, de alguns dias com uma figurinista, tal, e apareceu a oportunidade, às vezes para o jornal, assim, na época tinha esses empregos em jornal, né, ainda. E estava lá, era um processo na TV Globo, de uma oficina de produção. E mexeram com toda a parte de produção, assim, né, do produto deles, né, audiovisual. Então, eu figurinista, tinha câmera, tinha tal. Meio que para trainee, com pessoas que tinham até 2 anos de trabalho, já era gerente de produto. Aí eu falei: "Cara, eu vou mandar isso para lá e vou ver qual é, né, a minha chance de entender, de trabalhar como figurino". E eu já estava voltando com esse pé mesmo, é uma coisa que eu gosto, que e aí eu entrei desculpa, nesse processo seletivo, e aí foi engraçado, assim, porque era 1999, assim, novembro,
E Um durou. passará, dois não passará. Não, sabe aquela coisa É. assim, né? Sim. E eu lembro até hoje que a minha irmã também estava desempregada, a gente, cara, todo mundo querendo coisas boas para o ano 2000, virada de século, e a gente começando desempregada, mal agrouro, né? E aí, ela também no processo seletivo, eu também. E eram coisas mais engraçadas, porque assim, era um processo seletivo no Rio, era de São Paulo. Ah, é? Você morando em São Paulo e ela lá no Rio. Então eu recebia, como chama? Telegrama. Telegrama. Você passou no processo seletivo, prova daqui. É sempre assim, prova daqui a 3 dias, sabe assim? Traga lápis, papel, um desenho, folha, enfim. Aí toca eu pegar a mochilinha e à noite, viajava a noite inteira para o Rio. Nunca tinha ido pro Rio. Nossa. Aí ia para os lugares da prova, estudava lá, ônibus e tal, saía de lá, ia pra rodoviária e voltava para casa. E isso foram as Quantas vezes na semana? Não, foram uns 2 meses, assim, de 15 em 15 dias, porque eles faziam processão seletivo, sabe? Pelo que eu entendi, uma vez eu perguntei, acho que eram só de figurino, tinha uns 100 pessoas inscritas, aí ficou a Nossa. pré, daí fazia toda essa tal, até sobrarem, acho que 4 lugares ou 5. Eu lembro que o último, assim, eu fui, eram tipo 20 de dezembro, eu falei, agora só, meu Deus, né? Aí no dia 26 de dezembro, assim, chega lá o telegrama, oi, você tem a última prova no dia 28. Eu, gente, mas 28, né? E detalhe, era ano 2000 na virada, então assim, porque o ano 2000 foi assim, metade do planeta estava no Rio de Janeiro, outra metade espalhava todo mundo, né? Nunca vi tanta gente no Rio de Janeiro. Aí eu falei, nossa senhora, como que eu faço pra... Já era coisa, já não tinha tanta passagem, ainda tinha ir pro Rio. Daí pra voltar, eu falei, era pra voltar ninguém tá vindo pra São Paulo, gente, né? É. Consegui passagem de ida, fiz tal. E aí no dia 2, assim, no dia 3, tipo, parabéns, você passou, né? Você pode vir agora, tipo, dia 7, na sexta-feira, trazer documentação e já ficar, porque já começa na segunda. Você tem onde morar no Rio? Eu, não. Faz assim. Mas eu dou um jeito, superou, né? E deu uma certa alegria, Muita, porque, cara, eu me sentia como se tivesse entrado na faculdade, era uma coisa que eu queria muito, não tinham cursos pra fazer sobre figurino, não tinha nada, e assim, era TV Globo, um lugar grande, sabe? Já Figurino era lá no expressivo, Projac. telenovela brasileira, no Projac. Então, tipo assim, quero ir me entregar pro máximo que eu podia, né? E era até legal que a gente tinha uma ajuda de custo, que hoje era tipo na base de R$ 300, assim. E aí, o que eu fiz? O investimento que eu tinha do meu fundo de garantia, que eu não tinha mexido, é como se eu estivesse pagando um curso. Então, eu paguei em estadia para estar lá, né? E aí teve uma questão nessa entrevista, eu não lembro até hoje, falou assim, mas assim, não era para você estar aqui, você tem noção, né? Porque você não é uma trainee, você é uma gerente de produto, você vai ser uma estagiária. Eu falava, mas ok, mas como é isso pra você? Eu falei, gente, mas assim, eu sou uma estagiária de figurino, nunca fiz figurino. Queria que eu chegasse aqui figurinista, né? É. Enfim, devo ter passado num processo seletivo legal, que eles falaram, ó, ok, vai, mas eu lembro que foi meio que. E por lá você ficou um bom tempo. E aí eu fiquei, tinha esse estágio, eles não prometiam nada, tipo, ó, estágio aí, essa é a oficina de 6 meses. Ela funcionava da seguinte forma, você passava de 2 em 2 meses em cada produto, uma linha de show, uma dramaturgia, né, enfim, todos os produtos da casa, que tinham lá. E aí eu tive a sorte de começar numa novela que estava começando, que era a época, sair da minha zona de conforto total, né, porque eu venho da moda, e que era o Cravo e a Rosa. Ai, que bonito. Então, assim, foi um presentaço com a Beth Filipe, que é uma super figurinista, que é professora. Então, pra mim, foi assim, o presente do presente. Eu dei o que eu podia ali pra estar ali, sabe? E aí, assim, como eu tava muito no começo, quando passaram esses 2 primeiros meses, eles falaram, agora, Beth e Cris, vai para outro produto, eles sorteavam lá. E assim, na minha cabeça, tudo que eu queria era fazer Cacete e Planeta. Eu achava demais, né? Que barato, a gente tem umas coisas na cabeça. Ai, eu acho engraçado, aquela caracterização, piadona. Aí, a Beth falou: "Não, agora não". E você sempre comentando, né? E eu Ai, quero fazer Caceta e Planeta. não, até aí eu queria fazer qualquer coisa, eu já estava lá fazendo, o que viesse pra mim era lucro, de verdade, assim, eu estava encantada com novela, porque eu peguei o processo da pesquisa e época, então eu estava dando um monte de cabeçada, né, porque não era minha praia, achando lindo, sabe? Tomando broncas, né, ai, tipo, acho que eu não dou pra ir. Tem aquela coisa, tá começando. Mas ao mesmo tempo, tipo, muito feliz. Aí a Beth falou: "Não, agora a gente tá começando a gravar
Não, você tá muito inteirada. Porque eu não estava sendo mais tratada como uma estagiária ou oficineira, eu era uma Tá. assistente, Tava outro estágio, é. né, estava assumindo coisas ali de responsabilidades. Isso também para mim era bom. Então ela: "Não, gente, mas não é esse o processo, a gente não pode burlar". Eu lembro que tinha um papo com o RH, sabe assim? Aí me colocaram: "Cara, a Beth tá realmente não tá abrindo mão e isso para mim a gente é um problema, e como é para você?". E eu pensava: "Pra mim tá ótimo". É, Mas tá ótimo o quê? Qualquer coisa, né? é. Mas pra mim era interessante, porque assim eu peguei amor por aquele produto. Eu acho assim, ter feito essa novela em específico, foi a grande virada de chave para eu amar figurino. Talvez eu tivesse pego outras questões, novelas que tivessem mais impasses mas era uma novela tão redondinha, não é à toa que até hoje passa pela terceira, quarta vez, né, e ela encanta as pessoas, assim. Essa semana eu fiz um TCC de uma aluna que tinha como referência, sabe, a Megera do Mar, Falados, e ela não sabia que eu tinha feito, foi numa outra faculdade, eu enchi de amor, assim. Então, os É atores, era muito muito redondo. mágico. Entre eles falavam: "Cara, faz tempo que a gente não uma novela tão redondinha". Ela terminou 15 dias antes, estava tudo certo, sabe quando dá tudo certo? Eu lembro que eu não tenho ideia de que isso tenha acontecido depois, mas durante, assim, uns 2 anos, o elenco já tinha uma data marcada para se encontrar toda primeira segunda-feira, acho que é do mês ou quinta-feira do mês, num quiosque na Lagoa. Quem pode vai, às vezes ia 5, às vezes tinha 10, às vezes tinha 15. Depois de um ano, a gente reuniu pra um amigo secreto, sabe assim? Marcou mesmo, é. Não, muito assim, né, tipo, foi muito muito incrível. E aí eu não rodei, continuei na novela, chegou agora bom, agora os últimos 2 meses, a Beth não vai não, não vai, não vai. Eu também já não queria mais, Ela tava segurando na eu dramaturgia. queria E terminar você aquela querendo fazer novela. outro show. Queria não, não queria mais não, me amei, Caceta Planeta, tipo, é legal isso, gente, vamos lá, né, ótimo, quem faz vai, tá Caceta, vai, é, vai. vamos conversar, amigo, vamos trocar isso, amo que você esteja na caceta, mas eu estava louca já, E aí você já emendou outro produto. daí eu já emendei outro produto lá, daí assim, não fui contratada, mas aí na hora de eu sair falaram: "Ai, não dá", e também brigaram por mim. E, enfim, acho que alguém tinha saído daquele momento, então abriu essa, né, essa vaga e lá fiquei durante 5 anos, assim, só novelando, novelando e apaixonada. E dava tempo de ir à praia, curtir um pouco. Você é trabalhoso, né? Dava. Depois você vai pra casa, você continua ainda. Não dava, assim, eu fui muito abençoada, assim, eu morei perto, morei com uma amiga que me recebeu Perto da na casa praia. dela, não, nem era no começo não, mas perto do Projac, mas assim, na Barra, numa casa incrível, com uma família maravilhosa, sabe assim, então assim, eu acho que a minha ida para o Rio de Janeiro, tipo, só eu percebi, o Cristo abriu o braço, eu olhei para ele, deu uma piscada, falou: "Vem". E ele, de vez em quando, ele dava uma fechadinha, dava um abraço e voltava, sabe assim, né, e só eu via. Mas assim, fui muito feliz, tenho amigos incríveis, tal, e lá fiquei um tempão. Foi uma fase muito gostosa. Muito, Prazerosa. muitos aprendizados, assim, a grande faculdade que eu tenho de figurino foi lá, sabe, assim, mesmo, assim, fiz produtos diferenciados, né, estive em situações diferenciadas, alguns diretores, então isso Uma bagagem, né? Trouxe uma bagagem. E não. você trabalhou em outras emissoras. Daí eu virei a mulher controle remoto. É ótimo, ótimo. Porque daí eu fui na verdade, assim, eu estava lá no Rio, por uma questão bem pessoal e familiar, eu voltei para São Paulo. Estava num momento ótimo lá, confesso, assim, fazendo produtos que eu queria, sondando talvez já para, enfim, um crescimento bem legal. Aí tive uma pessoa na minha família, meus pais, ficaram muito doentes. E eles tiveram uma doença, assim, cada um tem do seu porquê, meio que juntos, e eu vi a minha irmã ali se descabelando com o meu irmão, e aí tem coisas que crédito de carro não paga, né, por mais que eu estivesse num momento muito próspero profissional, uma empresa muito legal, eu pedi pra sair, que não foi uma coisa legal também, porque ninguém entendeu, algumas pessoas, tipo, meio que deu até virei, sabe assim, a ovelha. É inesperado. Passou pela sua cabeça de repente pedir um afastamento? Eu pedi e não me deram. Inclusive tinha um bem bolado que a gente vai tentar te colocar aqui, eu pedi: "Gente, eu assino uma coisa, eu preciso passar 6 meses em São Paulo", que seja.
E aí tava até tentando, nossa, aqui, que não era o que eu queria também, assim, linha de show. Eu adoro, eu pago um pau pra quem faz, porque assim, as coisas de produção é muito trabalhoso, mas dramaturgia era a minha paixão. Eu não queria sair. O Cacete Planeta acabou que você não fez. Não fiz, ficou lá bonito, só assistindo. Só virei, né, como se diz, né, É controle. o controle remoto, só assistia e adorava. Mas não participei. E aí, bem longe, assim, né? Você nem sabe que eu existo. Oi, eu quis trabalhar com vocês agora nessa né? Chega na boca. Mas acabei voltando para São Paulo, então eu tive que pedir a conta. Eu tentei vários acordos, assim, as pessoas, não, mas não tem sentido, você tá super querida aqui, você é uma pessoa muito bem, uma assistente que tá, né, sabe, das topzeiras lá, né? Aí era meu pai e minha mãe doente, cara. Isso não tem preço. Uhum. E eu meio, me emociono, mas assim, eu não me arrependo em nada, porque eu consegui ajudar. Você fez uma escolha. Eu fiz uma escolha muito certeira. certeira, muito certeira. Meu pai não tá mais entre a gente, mas assim, ele viveu muito tempo. Não por causa disso, mas meu pai, ele também era alcoólatra. Eu sei que ajudei ele, assim, nos últimos anos a não ter, sabe assim, ele morreu não sendo alcoólatra, né? E precisava desse reencontro. Cara, eu fui a Tá pessoa que ele junto. teve coragem de pedir ajuda pra ir junto, sabe assim, um diálogo. Não que a gente tem uma proximidade muito grande com todos, mas não sei. Então, assim, depois de alguns meses, ele ter feito essa escolha de 2 anos, eu falei, cara, agora, sabe assim? Um chamado, é um chamado. Então, assim, só disso, pra mim, já valeu. Mas também eu fiquei com muito medo, assim. Eu não sou mãe, eu não tenho, mas eu tenho um lado maternal, que assim, que algumas pessoas só conhecem. E eu fiquei com medo, né, era muito crucial pra mim. Eu posso largar tudo e ficar ali só vivendo em função deles. Isso também não é legal pra mim. Então, quando eu voltei, a minha parte acadêmica entra um pouquinho aí. Eu falei, cara, eu vou fazer os cursos, vou aproveitar que eu sempre gostei de estudar. E eu vou fazer uma pós, alguma coisa, para eu ter um outro gancho. Mas aí, logo quando eu cheguei aqui, eu comecei aí, as pessoas que eu conheço, tipo, nossa, Cris tá aí, então assim. E nesse meu retorno, acho que em 2 semanas, eu já estava trabalhando de novo, né? E a Record estava começando a fazer novelas de novo, Escravizaura, tal. Eu estava começando uma novela nova. E o César Dante, que era o figurinista, época, nossa, bora! Ele em São Paulo, que tem experiência em novela, não era tão fácil assim, né? E aí eu fui trabalhar, o que causou um super mal-estar na Globo, porque eles acharam que eu pedi a conta para vir trabalhar a concorrente. Olha que loucura. E você foi sabendo disso, tá? No fofoquinhas e tal, enfim. Falei, gente, eu faço isso hoje. É o que eu vou procurar trabalhar. Então, assim, eu tô sendo sincera, faz um tempo que a gente tá tentando. Eu tenho que voltar. É minha família. Não tem escolha. Isso pra mim não tem escolha. Eu uso muito aquele assim, tem coisa que criticar não paga, né? Enfim, na melhor das curas, eu falo a controle remoto, porque aí eu fui pra Record, depois eu fiz 2 novelas já na Record. Record só resolve o quê? Voltar para Rio de Janeiro. Voltar não, se aventurar no Rio de Janeiro. Eles foram, né, todo o núcleo de dramaturgia. Eu tinha acabado de voltar e tinha começado a fazer cursos, tal, que é um mestrado. Vamos fazer meio que dizem, né, por gostar de estudar mesmo, que nem uma doida. Aí, de lá, eu vou para a Bandeirantes. Então, a Record conseguiu um trabalho da Bandeirantes. Não era dramaturgia, me experimentei, percebi que eu não gostava, mas aí, depois de 4 anos, eu falei, não vou ficar aqui, não vou durar aqui. Mas aí, se resolveram fazer novela, olha que loucura, né? Eu falo, a Bandeirantes faz novela de sei lá em quantos anos, aí eu peguei uma da social. E eles pegam umas novelas boas, né? Boas E pra de repente caramba. pagam. Não consigo entender. É porque fazer novela, né, é um gasto, é uma organização, É um exercício. né, um exercício também bem difícil, como empresa também, um produto que não é fácil. Aí eu fui pra Bandeirante. Daí eu acho que eu começaram a fazer novela. Fiz 2 novelas lá. Aí pararam. E aí que veio o Del Rangel, né, na época, Maravilhoso. maravilhoso, que tava fazendo essas novelas da Band, daí acabou, e aí o SBT estava reformulando um núcleo de dramaturgia, então chamou ele, e aí ele chamou a galera, que era dele, né? Nessa época era a Giane, você pegou. Não, você não pegou a Giane, não, você só pegou comigo, né? A novela que a gente fez era só comigo. Que a Giane era figurinista, diretora de figurino, eu coordenadora ali com ela. E falei. Aí o Del pegou toda essa equipe, levou pro SBT e lá foi
Eu te conheci em Amor e Meu Revolução. Amor e Revolução. E assim, Eu tava sozinha, na verdade. A gente não fez Amor e Revolução, mas... Não, eu te observava, você assim, de um talento, de uma bondade generosa, acolhia, sabe como se pega na sua mão? Eu acho que é uma característica, assim, de... Eu gosto muito do que eu faço, sabe? Eu gosto de que o ator entenda a minha lógica, pra não ter essa coisa, eu pensei, né? Então, assim... Olha o antes, ó, isso aqui que você vai usar, e quando eu posso, né? Quando a coisa é muito grande, às vezes você não tem esse controle, mas ali era a minha primeira novela. Eu vi o zelo que você tinha. Era a minha primeira novela sozinha, assim. Então eu poderia ter dado um tiro no pé gigante, né? A sua primeira, uma A novela foi época, um sucesso. né? E, Sabe, cara, ela começou a ir pro ar, já estava gravada, e depois eu até fiquei muito próximo da Eliana Garcia, que era colaboradora, e ela falou: Nossa, eles queriam estender a novela, mas ela já estava finalizada. era difícil também. Foi muito legal, assim, porque, ai, cara, eu gostei muito de ter feito, assim. Era um elenco gostoso e cada evento que tinha era uma coisa, né? Os militares. E a pesquisa era rica, tava com uma equipe muito legal. Daí do SBT, fiquei um mundo de tempos, né? E aí saí agora em 2023. Então, assim, foram ali bons tempos, 12, 13 anos. Eu sou muito mal na contagem de tempo também, mas, né, foram muitas novelas, assim, todas assim, Cantis, O Cotidiano, depois fiquei sozinha, né, na direção. Aí, Cris, nós vamos para o intervalo comercial e já voltamos. E na próxima quinta-feira, nosso convidado, ele desde criança já quis ser ator. Hoje ele tem uma escola de teatro, de dublagem. Ele é Nilde Pádua, sou ator, professor, e eu espero vocês aqui no portal Tudo TV para conhecerem um pouco mais sobre mim e minha carreira. Quinta-feira às 19 horas. no portal Tudo TV pelo YouTube. Nos vemos lá! Acertei? Voltamos no nosso intervalo e estamos aqui com essa diva, Cris Rose. Mas assim, muito louco que isso daí começou, assim, a loucura, porque daí eu comecei a dar aula. Ah, Me bacana. chamaram pra dar aula, assim, um susto, que foi engraçado. Eu vou contar essa história pra você. Posso contar a história da aula? Pode tudo. Eu tinha feito moda e tal, e o meu professor, que na época professor de moda, era coordenador, lembrava de mim, porque assim, quando os alunos formam, eu tô nesse outro lugar agora, eu percebo. Você bomba. E a gente fica muito torcendo, olha, tem tal lugar, né? Tipo, tudo mãe de Miss, né, professor? E aí, comigo era um pouco assim. Eu tinha, na minha trajetória, eu tinha ido lá para marcas legais, Mizuno, Diadora, que era gerência de produto, era uma coisa diferente dentro da moda, né? E eles, uau, que máximo e tal. E esse diretor, esse coordenador, meu professor, que já estava na outra faculdade, sendo coordenador e tal, ele estava aumentando essa questão da moda, então era um curso de conversação noturno, meio técnico, aumentando, fazendo uma pós, né? E aí a gente perdeu o contato e já não era mais essa menina dos negócios, eu era figurinista. E ele estava procurando uma professora de figurino para esse curso, outro de moda, porque ele achava que figurino era uma coisa muito relevante e importante, como uma bifurcação dentro da área de moda, e que as faculdades de modas não ensinavam. E é verdade. Nossa, que maluco isso. Não tem. Você faz uma faculdade de cinema hoje que às vezes não tem figurino. Você faz, Nossa, sabe? eu não esperava. Mesmo na moda. E ele queria esse diferencial. Então eu falei, nossa, que legal. Ficou me caçando com amigas que ele tinha mais contato. Chegou, vamos aqui bater um bate-papo, vem aqui, eu tô na FAAP, né? E eu, ai, que bacana, né? Fui conversar com ele e tudo. E aí ele falou, então, e me conta o que você tá fazendo. Eu falei, tal, não, a gente quer, mas me conta de você. Eu falei, então, Ele já tava pescando. né? amei você, mas eu não estou nessa área de negócios, eu estou como figurino. Ele só veio ele falando assim, ó, me conta mais sobre isso. Mas até eu falei assim, ó, não deu certo o negócio que ele queria, mas foi bom reencontrar o professor e conversar sobre a vida. Aí eu falei de figurino, não, comecei a TV Globo, agora eu tô aqui em São Paulo, passo, né, coordenação, direção, SBT. Ele, você tá brincando? Aí ele falou, eu tô te sondando para um curso que a gente não tem, mas olha aqui, ele tirou. Eu estou com tudo isso daqui de pessoas que eu estou entrevistando para fazer figurino. Inclusive tem pessoas muito legais, só que o MEC tá na virada de ter que ter o mestrado. Aí ele me vira e fala, você faria mestrado?
Eu falei, não, faria não, eu estou terminando o meu mestrado. Termino agora no final do ano, vocês previram. Ele, não, mentira. Não, peraí, volta, né? Você tá falando que você quer entrar no mestrado no final do ano? Que legal. Eu falei, não, eu já estou no mestrado, tá moda, cultura e arte, e eu vou defender, né, a minha dissertação agora no final do ano. Ele falou, não é possível. Não é possível. Então, tá, me dá um tempo, saiu da sala e voltou. Então você começa a trabalhar assim, você começa a trabalhar. Eu lembro que era julho, assim, começo de férias, mas eles estão com calma. Agora, em agosto, né? Você começa a trabalhar, então você vai te contratar. Eu falei, nossa, mas Calma, né? Oi, deixa eu me situar. assim, como tá no meio do ano, eu tô pensando, o ano que vem. Eu falo, então assim, mesmo não estando aqui, eu posso acompanhar alguém em agosto pra entender como é dar aula? E assim, já tinha acertado, eu sou né, bichação. Porque eu tava fazendo mestrado não com o intuito de dar aula agora. Quem sabe um dia eu vou entender que mestrado era estudo acadêmico para dar aula no mestrado, assim, eu queria estudar. É que você é muito intuitiva. Né? Só. Olha, eu descobri que depois dessas eu sou mesmo. Aí, que eu falei, não, você não tá entendendo, você vai começar a dar aula agora, agosto. Eu falei, mas eu nunca dei aula, calma, não é assim também. Não, você vai, é assim, assim, assado. Tá, me dá um programa, o que que as pessoas, como que eu vou fazer as aulas, o que que vocês querem que eu dê? Ele, eu não sei, essa matéria não existe, quem vai abrir essa cadeira é você. Não, você é um profissional sensacional. Mas aí, que é uma faculdade, né, gente? Nesse lugar, não tenho como. Então, a primeira coisa que eu fiz, como eu estava tendo o mestrado, foi bom que eu consegui aplicar algumas coisas acadêmicas, mas foi na intuição também do saber. Então, até hoje, a minha aula tem muito viés do saber, do profissional. Não fico teorizando muito sobre figurino, não. Né? De teoriza, mas assim, a prática. Eu quero que você saia profissional. E o legal é você ver que você tem alunos que hoje já estão super no mercado, aí tô quase na segunda direção, né? Eu tenho alunos que hoje são colegas, dão aula também, que você é muito legal, né? Você vê. E assim foi essa coisa, mas eu não deixei de fazer figurino, né? Então, fiquei durante muito tempo entre a academia e a emissora. Na emissora, eu cheguei a fazer academia, emissora e a workaholic, né? Que nas férias saía para fazer um filme, para fazer uma peça. Então, assim, eu acho que o legal, o que eu gosto, assim, que eu consigo levar um pouquinho é que de vez em quando eu pratico outras coisas, né? Então, você faz uma peça. Esse ano, por exemplo, eu consegui fazer 2 filmes, né, pequenos e um telefilme e tal, muito legais, assim. Ao mesmo tempo, eu consegui fazer uma peça. A peça, você estava no teatro. Né? Aliás, terminou, né, agora em dezembro agora. Mas assim, que era um monólogo muito incrível, assim, que é difícil, né, quando você faz um monólogo ali, um tema denso, tal, né? Que era, ai, como chama, meu Deus, desculpa, me veio agora. A etiqueta do luto, né? Uma peça densa, bonita pra É caramba. surpreendente. Cara, é pra você sair com o cabeção, assim, pensando em milhões de coisas. E lá você criou o figurino pra O figurino, assim, né? Um figurino único, mas assim, sabe? E as situações ali, por exemplo, o figurino tem disso, né? É um figurino que eu fiz que não é um figurino pra aparecer. Sabe assim, é um figurino pra vestir o ator, porque tem isso. As pessoas acham que o figurino sempre tem que aparecer. E às vezes o figurino aparece de uma outra forma, né? Ele aparece assim, você não consegue entender que é o figurino, mas você entende que é o personagem. Tipo, nossa, o personagem ele tá muito triste, ele tá muito largado, ele tá muito perdido, né? E na cena seguinte fala, nossa, Fênix, agora vai, agora reviveu. Você não sabe às vezes nem dizer que roupa que tá, mas ó, pode ter certeza que teve um papel importantíssimo do figurino na sua percepção dele estar triste, dele ser fake, ele estar bem, por quê? Triste, acabado, você tem né, um lado acompanhar essas nuances. largado, né? E eu acho que é legal, eu falo muito assim, tem figurino que é pra ser notado, tem figurino que você faz que não é pra ser notado. Sabe assim, ele é bom. Né? Né? Ele é bom quando ele é notado, quando você só nota o personagem, quando você nota a sensação do personagem. E muitos deles, a maioria é assim. Você fala, nossa, ela tava linda, que roupa? Não sei, só sei que ela tava linda. E tudo bem. Porque assim, o figurino não dispersou. Porque o figurino tá ali para a obra, para a história. Não tá para ele, para você perder o tempo de perder a história e falar, nossa, que roupa linda, e não escutar o que o ator falou, não ver o que tá, né, com o O conceito. mais importante, né? Ele faz parte da engrenagem, É saca? o conjunto ali. É o conjunto, né? É todo um conjunto.
E por ser mulher, né, preta, dentro desse segmento, dessa área, você sentiu em algum momento? Muitas vezes e ainda sinto, tá? Tenho muito tempo de trabalho, que eu falei, é legal contar figurino, né, que eu falo 25 anos de trabalho, porque foi no janeiro do ano 2000, né, então pra mim essa matemática é fácil, né, Fechadinho. então, cara, é fechadinho, Vai né. para 26 O já. pessoal fala: "Ah, SBT quanto tempo?" Ai, não sei, mas esse aqui é fácil, ela tá indo pra 26 anos, né, É. é fácil porque é janeiro, eu comecei em janeiro do ano 2000 a trabalhar com figurino, é muito emblemático, né. E você sabe que 26 2 e 6 são 8. 8 é o número do infinito lá, que é o número do dinheiro, é muito Ó, dinheiro. ouçam isso, voltem e tal, porque eu não sei se eu vou ter tempo, vou ter viajando tanto. Contagem regressiva. Tá louca, né? Contagem Lá sem regressiva. essa entrevista, os famosos. A representatividade tem ainda dá a desejar. Olha, é muito. Tem poucas, né? Como em vários lugares dentro do audiovisual. Cadê todos os diretores e diretoras pretas? Roteiristas, Cadê os roteiristas? Né? produtores. Ainda as pessoas, por exemplo, a TV Globo tá fazendo esse movimento, né? E as pessoas ainda acham esquisito. Esses dias mesmo, 2 pessoas pretas viraram pra mim: "Onde tá o letramento para todos?". "Nossa, mas agora também só tem protagonista preta também, né? Tá até esquisito". Eu falei: "Cara, você falando isso, não é por nada, mas é o seguinte, então, não estávamos acostumados. Se ficar durante 40 anos trabalhando só com mulheres pretas, né, e homens pretos, tá tudo certo, gente. Porque foram 40 anos brancos. Tem alguns treinamentos, né, com pessoas também brancos sentindo na pele. Agora não, a gente é preto, a gente perdeu. Cara, a gente tá nesse lugar há muito tempo, o ator. Então, assim, né, meio. Não, porque agora você só pode ser preto, eu perdi, né? Não existe mais. É, Tá tudo tem certo, essa amigo. Você tá propriedade concorrendo, para falar. Eu você tá tenho concorrendo direito agora. Né? Você tá quase concorrendo como deveria ser. ter essa compreensão. Porque eu lembro quando eu era adolescente, morava no interior, na roça, e a TV era a grande referência. Uhum. E a gente só via atores branco, olho verde, uma referência americana. Era a grande referência. Ah, mas tinham pessoas pretas, mas assim, não tinha com a sua casa, com a sua história. Sempre existiu o ator preto como apoio. É aquele que Sim, é o melhor amigo da protagonista, não sei o que lá, serviçal, serviçal, um outro lugar. né? E até no serviçal, cara. Eu lembro, tem uma história com uma atriz, assim, em uma novela X que eu fiz, não vou dar detalhe, que me dói. Porque uma vez eu conversei há pouco tempo com ela mal lembrava disso, dela. De você estar do lado dessas pessoas, sou o seu, assim, também. Eu nunca neguei, porque tem galera também que entra no mundo, assim, né? E, ai, consegui me adentrar ao mundo dos brancos, assim, nunca foi a minha questão. Mesmo, graças a Deus. E eu lembro que era escrava. E uma pessoa da caracterização, ela tinha um cabelo lindo na época, assim, sabe? Que ela nem assumia tanto, não usava trança, sabe? Mas era um cabelão, porque a gente fala assim, nosso cabelo não cresce, né? Ele pode estar enorme, mas tem fator alimento e tal. E ela tinha um cabelo muito bonito. Que entre nós, ele fala, cara, que cabelo! E ele falou, mas você sabe que você vai ter que cortar esse cabelo, né? A escrava jamais teria esse cabelo, não deixariam. Olha que estudo errado, porque a gente vê aí, hoje, várias escravas tinham cabelão, né? Elas cortavam muitas vezes quando tinha uma questão de ai, tem piolho, não tenho, sei lá, 1000 questões, de inveja da senhora, tal. A coisa era mais pontual, né? Mas assim, poderia ter ali, porque a gente tem inclusive como fazer, ai, faz a Cabia. trança, faz, né, o negócio. Não, vamos cortar esse cabelo inteiro. Ele cortou o cabelo da menina, e ela muito atriz, assim, hoje é uma mega atriz, fazendo um trabalho, era os primeiros trabalhos, chance de estar na The Globo, né, ia ser uma escrava ali, cortou o cabelo dela. Sabe quantas vezes ela apareceu sem turbante? Nenhuma. Nossa. Eu lembro que isso me marcou muito. Muito, Que assim. falta, né, de Mas sensibilidade. eu não tinha tanta fala, sabe? Eu estava num lugar. Mas isso me marcou muitas coisas, até para quando eu fiz a minha defesa, né, em dissertação de mestrado, ele é racismo e preconceito, visto através do figurino da telenovela brasileira. Ah, Se ela não tá de turbante, não vai aparecer. E um dia que ela tiver que tá sem, faz uma trança, embute, a gente mesmo faz isso, saca? Eu lembro que me chocou muito, assim, ela nunca apareceu, nunca. Então foi uma maldade de cortar aquele cabelo afro, que demora pra crescer, né?
A gente não tinha a mesma relação de hoje, de vários tipos, threads e, né? Que me chocou muito, assim, é uma coisa que me bate hoje, sabe assim, aquelas não era comigo, mas é uma ferida que tá na minha pele. Eu já presenciei também, assim, sabe quando a pessoa fala uma fala, é infeliz naquela fala, do tipo, eu penso numa uma atriz preta do cabelo ruim. Uhum. Aquele silêncio, né? Né? E tipo assim, é ruim pra quem? Né? De quem o cabelo falou mal pra ele ser tão ruim assim, né? Né? O meu cabelo é bom, inclusive que ele fica pra cima, o seu não fica, sabe assim? É um jogo de cintura, né? Pra lidar com essas E aí na situações. minha vida eu passei por situações assim muito, será que ela alcança? Mas tem ser chique e rico, será que ela tem um olhar pra isso? Meio descabido ao mesmo tempo, quando eu começo a conversar, assim, eu tenho uma relação muito boa, assim, com a maioria dos atores. Sabe assim? Mesmo, assim, desde a Globo, assim, de me fazer entender, de ter um gosto, de ouvir pessoas muito significantes, tanto no meio como pra mim, né, coisas que eu não fico falando, mas que eu guardo, assim, tipo, você não sabe quanto você é boa. E assim, aquela pessoa estar falando pra mim, você não sabe o quanto eu confio. E traz uma força também. E uma força que numa roupa X que você vai determinar, tem uma coisa que aconteceu com uma pessoa que, assim, que emocionou, isso eu falo, mas talvez ele não lembre disso, porque é uma pessoa super importante, Tony Ramos, que uma vez ele tinha uma situação com uma roupa em cabocla, e ele quem tá aqui hoje comigo, não importava, era assistente, né, figurinista assistente, ou assistente de figurino, não sei, né, a diferença ali. A gente chamava muito que era figurinista assistente. E ele, você que tá numa situação em cabocla. Ele, nossa, eu esqueci essa cena aqui, eu esqueci de falar. Porque ele tem as roupas muito claras, essa cena densa, seria legal pra mim. Eu pensei, se eu tivesse alguma coisa, me ajudaria muito, assim, assim, assado. E era justamente o que eu tinha pensado. E aí, pra pensar nisso, eu já tinha ido pra continuista, pro diretor. Eu posso fazer assim? Decupei a sequência toda. Falei, olha, como aqui essa cena é muito triste, ele tem roupa muito clara, então eu fiz assim, assim, assim. Passa essa cena, como aqui tem um tempo, ele poderia tirar o casaco aqui, fazer assim. Ai, Cris, tudo bem, vou falar com o diretor. O diretor, nossa, super de boa, mas conversa com o ator pra ver se, né? E aí, quando ele foi conversar comigo, eu falei, ai, que bom que eu quero conversar com ele, com você, só sobre isso, né, com o senhor. Aí, quando eu fui falando assim, ele falou, nossa, eu tô até emocionado, o olhinho dele meio brilhou mesmo. Eu passo meu... Ele é, assim, pra mim é o mais generoso de todos, né? Tony Ramos né? Todo mundo fala, né? É muito fora Força, da cara. É muito generosidade. fora da cara, assim. É muita luz. Não tem palavras. E na hora que ele virou e falou: Nossa, isso. Desculpa não ter falado antes. É que Perfeito. Muito obrigada. E é uma sequência, né? Hoje eu até falo um pouquinho, as pessoas vão entender. Que me emocionou muito, era em cabocla, e ele perdia o filho e tal. E aí, toda vez que eu fazia, eu fiz a sequência quase que toda, né? Eu pedi e tal. E tinha esses momentos, eu chorava copiosamente. E as pessoas perguntavam, nossa, você perdeu o filho e tal. Olha, acho que a primeira vez que eu tô falando, eu já contei essa história, mas eu vou contando. Porque eu lembrava dele falando, obrigada. E ele, é agora, né? E aquilo, porque eu me sentia profissional. Olha, eu chorando besta, né? Me sentia muito profissional. É porque nossa, Uma validação, assim, muito grande, você vê que você ajudou o ator. Então, assim, eu respeito muito o ator, sabe? trouxe, né, impulsionou, né? Trouxe uma coragem, uma força, né? Por isso que eu acho que o ator entendeu o que eu tô pensando, né? E também ouvi-lo dessa troca, pra mim eu não abro mão, não, assim. Acho que o grande nascimento é daí, saca, assim, da força, né, que tem. Cris, são as trajetórias da vida, né? E que, enfim, impulsiona, anestesia a gente e a gente vai, como diz o poeta, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E vai. É Co- isso, é isso. Conjugue um verbo. Eu vivo. Eu vivo, tu vive. Tem gente que não vive, simplesmente existe, né? Mas eu vivo. Pura verdade. E vem cá, os terráqueos aí que quiser te contactar, falar com você. Eu tenho, assim, olha, eu tô voltando para as redes sociais, mas foi um pouco mais ativa, mas eu tenho Cris Rose 71. Gente, é Cris Rose 71, tá? Que é o Que é o 8. Instagram, que é o 8, ó, o 8 de novo. Gente, o 2026 é muito dinheiro.
Mas não é 171, tá, gente? É 71. E confirmou que a lâmpada atrás de você já tá piscando, confirmando. Tô roubando a luz dela. Cris, obrigado por estar aqui com a gente. Eu agradeço. Pela sua energia, sua trajetória. Muito obrigado. Ai, que delícia. Muita luz no seu caminho. Nossa. Muita luz. Uma luz sozinha não faz verão, gente. É. Isso aí. E vocês, terráqueos, muito obrigado pela audiência. Um beijão no coração de cada um de vocês e até mais.